Bom, pessoal, como o Carpes, vou te chamar de Carpes também, né, já que tu me chama de Moré. Como o Carpes apresentou, eu fui atleta de natação, meu esporte de origem foi a natação, que eu pratiquei desde a infância até terminar a faculdade quase. Quando eu parei de nadar, surgiu aquela coisa, putz, e agora o que eu vou fazer, né? Não sei fazer, preciso fazer exercício, não sei fazer mais nada. Aí comecei a fazer triatlo, resolvi entrar nesse mundo do triatlo e aí despertou a minha curiosidade pela corrida. E foi então lá em 2002, 2001 que eu comecei a estudar e trabalhar com corrida. Eu não fui um atleta de tanto destaque como o Fernando, né? Minhas conquistas foram bem mais modestas. Mas o que importa é o seguinte, a gente vivenciou a prática do esporte. E isso é fundamental para poder trazer algumas mensagens para vocês aqui hoje, porque como nós estamos falando, acho que o público aqui, a maioria é praticante de exercício, a gente já sofreu o que talvez vocês sofram treinando. E talvez a gente já tenha sofrido até mais, né? Primeiro porque na nossa época não tinha tanta ciência aplicada ao treinamento e segundo porque nós buscávamos o desempenho de uma forma mais profissional. Então tínhamos que levar nosso corpo no limite. Bom, a minha história com a corrida começou lá em 2001, 2002 e depois como professor, já formado desde 2003, comecei a ter os meus alunos de corrida, né? E resolvi então, como o Felipe falou, abrir a minha empresa. Tá? Então eu abri a Iverfester Sports, eu fundei a Iverfester Sports junto com outros dois colegas que hoje já não estão mais na empresa. E a partir daí a gente começou a orientar pessoas. Tá? Então só para vocês terem uma ideia, a gente já orientou aí ao longo desses anos todos cerca de 800 corredores. Temos aí quase 300 maratonas completadas em nossos alunos. Tá? E felizmente um índice muito baixo de lesões. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender já em seguida. Então vamos para a palestra em si. Primeiramente, né, então, agradecer, muito obrigado pelo convite e pelo almoço. Deixa eu ficar aqui num lugar que atrapalhe menos. Vocês não vão enxergar. Acho que aqui está bem, né? A minha fala ela vai ser sobre elaboração de planilhas para treinamento de corrida. Tá? E a maneira de se elaborar planilhas de forma eficiente, certo? Então, o que é elaborar uma planilha de forma eficiente? O que é uma planilha eficiente? Tá? Planilha eficiente é aquela que vai nos levar aos resultados desejados no menor intervalo de tempo possível. É lógico que eu não estou falando aqui que um cara que nunca correu vai chegar para mim e vai dizer eu quero correr uma maratona no mês que vem. Mas, cara, não existe isso. Não tem eficiência que gere esse resultado. Tá? Mas, dentro de uma forma mais macro, a gente tem que tentar reduzir o máximo possível o tempo de se atingir os objetivos desejados, respeitando as limitações do atleta, seja ele amador ou profissional, e sem gerar lesões. Tá? Então, estou aqui falando das lesões de novo. Tá, pessoal, o treino eficiente é aquele que não gera lesões. Não adianta eu chegar no meu limite, eu tentar chegar no meu limite várias vezes e várias vezes me machucar. Tá? E aí nós estamos falando de um treino que não foi eficiente. É óbvio que eventualmente a lesão pode acontecer, principalmente se nós estamos buscando um desempenho mais alto, mas o treinador ele tem que sempre tentar, e o atleta também tem que sempre tentar fugir disso aí. O treinamento multidisciplinar, como o Fernando mesmo apresentou ali para a melhora da eficiência, gera diminuição de lesões também, isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Tá? O que é necessário para se elaborar uma planilha eficiente? Primeiramente, ter claro os objetivos do atleta. Tá? 1h59,59 era o objetivo do moço ali, não deu. Deu 2h25. Tá? Mas é preciso que se tenha bem claro qual é o objetivo antes de se elaborar uma planilha de treinos. É preciso ter muito claro qual é a condição atual do atleta, para que a gente saiba de onde partir, e qual é o histórico desse atleta, para que eu saiba aonde ir. E as possibilidades de treino desse atleta. Quantas vezes ele tem disponível para treinar na semana? Isso eu estou falando de um atleta amador, né? Logicamente que se eu estiver falando de um profissional, o cara vai treinar sempre que o treinador mandar. Mas, para a maioria das pessoas, não é assim que acontece. A gente divide a nossa vida com outras coisas, né? Nós temos a faculdade, nós temos o trabalho, nós temos a família, nós temos filhos. Então, elaborar uma planilha eficiente passa
pela capacidade do treinador de colocar as cargas dentro dessa planilha de forma que não atrapalhe a vida cotidiana das pessoas. Tá? É claro que alguma mudança vai ter na vida cotidiana, mas não pode também inviabilizar certas coisas. Em relação à condição e ao histórico, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Se eu pegar hoje e der treino para o Fernando, que está sedentário aí há um tempo, tem que voltar a fazer atividade física, viu? Se eu vou começar a dar treino para o Fernando aqui hoje, que é um cara que já correu 10 km aí para 33, 32 minutos, rapidamente esse treinamento ele vai se desenvolver de uma maneira muito mais rápida. Rapidamente ele vai voltar a ter um desempenho razoável na corrida. É bem diferente de eu pegar hoje um cara com a mesma idade do Fernando, que nunca fez atividade física. Então o histórico do atleta é fundamental, porque existe uma questão da memória, né? Não a memória cerebral, a memória muscular, a memória fisiológica, que essa pessoa carrega com ela. Então é importante que eu, além de avaliar a condição dele no momento em que se começa a prescrição do treino, é também necessário saber qual foi o histórico de cargas esportivas, de cargas fisiológicas e biomecânicas, às quais esse cara já foi submetido. Bom, para elaborar um treinamento, uma planilha de corrida, é necessário, antes, a gente elaborar um plano de longo prazo. Tá? Esse plano de longo prazo, na educação física, em termos técnicos, a gente chama de periodização. Tá? A periodização, para ser feita, ela tem que levar em consideração alguns princípios do treinamento desportivo. Tá? Ali eu trouxe alguns livros, tá? São uma imagem de livros sobre treinamento desportivo, livros bastante relevantes aí na história do treinamento desportivo. Então, esses princípios, eu trouxe alguns só aqui, tá, pessoal? Não tem como falar de todos, são muitos. Eu trouxe alguns que eu considero os principais. Então, o princípio da individualidade biológica. O que diz o princípio da individualidade biológica? Eu posso sortear hoje aqui aleatoriamente duas pessoas na plateia. Se eu aplicar dois treinos exatamente iguais, essas pessoas não vão reagir, não vão se adaptar. Lembrem dos gráficos de adaptação aos estímulos ali que o Fernando botou, o gráfico do VO2 jogando para a direita, gráfico do lactato jogando para a direita. Essas pessoas não vão reagir e não vão apresentar a mesma evolução daqueles parâmetros fisiológicos para uma mesma carga. Esse é o princípio da individualidade biológica. Então, o treino, uma planilha eficiente, ela é uma planilha individualizada. Aquela planilha de revista, só deixa eu entender um pouquinho aqui antes. Quem treina com treinador aqui? Quem treina por conta? Quem treina com planilha de revista? Ninguém, ufa. Tem gente que treina, não falaram porque eu falei mal da planilha de revista. Aquele que treina com a planilha de revista, pessoal, aquilo lá é uma planilha genérica. Ela, às vezes, até tem os princípios bem obedecidos ali dentro, mas ela não leva em consideração o primeiro e um dos mais importantes princípios do treinamento físico, o princípio da individualidade biológica. Certo, pessoal? Então, é necessário que vocês saibam e tenham em mente que o treino bom é o treino que é feito para você, não o treino que é feito para outra pessoa. Tá? O princípio da especificidade. O que diz o princípio da especificidade? Se eu quero correr, não adianta eu pedalar, pessoal. Eu não vou ser campeão mundial da maratona treinando ciclismo. Eu posso melhorar um pouco o meu tempo na maratona, mas eu não vou chegar no meu desempenho alvo numa corrida treinando natação, treinando ciclismo. Não tem como. Pior ainda se eu for treinar futebol para treinar para corrida. Não adianta, pessoal. Tá? A gente usa outros esportes como exercícios complementares, mas a gente tem que treinar o esporte qual a gente está buscando desempenho, certo? Além desses dois princípios, pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o princípio da sobrecarga e da adaptação. Tá? O nosso corpo, toda vez que ele é submetido, isso aqui o Fernando falou aqui bastante, tá? Eu estou simplificando porque isso não acontece só no VO2, não acontece só no lactato, isso acontece também na adaptação muscular, isso acontece em certo nível até na adaptação psicológica, né, mental ao treinamento físico. O nosso corpo ele reage a cargas. Se nós não exercermos cargas sobre o nosso corpo, eles não vão se adaptar. O Fernando mostrou lá os gráficos que as pessoas não melhoraram nada quando foram submetidas a cargas muito baixas. Então existem 3 tipos básicos de carga que pode ser dado ao longo de um ciclo de treinamento. Tá?
Se a carga for insuficiente, ou seja, uma carga muito baixa, aquele cara que está correndo antes do primeiro limiar lá que o Fernando falou, então ele está só gastando articulação, parafraseando, esse cara vai sofrer uma fadiga, vai ter uma diminuição na sua condição física momentânea e depois vai voltar para a sua condição normal. Sem adaptação nenhuma, ele não vai melhorar, ele não vai evoluir, pessoal. Se a carga de treino for um pouco mais alta, ela vai gerar uma fadiga um pouco maior, vou ter um tempo de recuperação semelhante, às vezes um pouquinho maior do que a carga insuficiente, mas eu vou ter uma adaptação posterior ao meu descanso que vai que é a melhora no meu desempenho. Eu estou empurrando aqui nesse caso o meu gráfico lá para a direita. Tá? Então eu vou sofrer uma adaptação à carga gerada, à carga imposta, perdão. Se essa carga de treinamento for muito grande, o cara foi lá e treinou dias consecutivos, muito tempo, com cargas elevadíssimas de treino, o que vai acontecer? O período de recuperação desse sujeito vai ser muito grande, tem um risco muito alto de lesões e eu não vou gerar adaptação ao treinamento, pessoal. Então aqui entra mais uma vez a importância do treinamento individualizado, da planilha eficiente, é aquela feita para você, não para o outro. Porque a carga tem que ser calculada de acordo com a minha condição física, com a sua condição física, não de acordo com a condição física de um terceiro. Certo? Então, sabendo desses princípios do treinamento físico, cara, eu vou aqui para o meio, se eu estiver atrapalhando a visão de alguém, me avisa. Se eu tiver em mente aqueles princípios do treinamento físico, eu vou poder montar uma planilha focada na adaptação e na melhora das condições fisiológicas do atleta. Bem, quais são... Para eu ter uma adaptação nas condições fisiológicas, eu preciso saber os objetivos de aluno, porque cada adaptação tem que ser de acordo com o objetivo do aluno. Se o aluno chega para mim e diz assim, eu quero melhorar meu tempo em 5 km, a adaptação fisiológica que ele vai ter que sofrer é uma. Se ele diz para mim que quer melhorar o tempo numa ultramaratona, estou pegando o extremo oposto aí, não é o extremo, né, no caso, porque teria assim as provas de 100 metros rasas aí, mais curtas, mas vamos trabalhar com corrida de rua aqui, tá, pessoal? Para limitar um pouquinho mais a minha fala aqui. Para que eu possa ter uma adaptação para uma ultramaratona, o tipo de treino é um, a carga fisiológica imposta é outra, as valências fisiológicas que eu preciso melhorar são umas, por 5 km são outras diferentes. Além disso, eu preciso saber as limitações individuais desse atleta. Daqui a pouco o cara não pode treinar todo dia, ou ele tem algum histórico de lesões que não lhe permite treinar com tanta intensidade ou tanto volume, alguma determinada valência. O treinador ele deve sempre ponderar se o desejo do aluno é compatível com as suas capacidades e possibilidades. Alguém aqui é treinador? Tem um treinador aqui. Então já deve ter acontecido contigo, chegar lá um cara para ti e dizer assim, eu quero correr uma maratona. Aí tu olha, o cara não tem a mínima condição de correr uma maratona. Ele precisa passar por todo um processo antes, precisa fazer fortalecimento muscular, precisa correr provas mais curtas, precisa ir se adaptando lentamente àquele objetivo que ele traçou. Então é muito comum o cara chegar aqui e dizer, eu quero correr uma outra maratona. Eu vi o Ironman na TV, fiquei encantado com aquilo, eu quero fazer o Ironman. Já fez algum triatlon? Nunca. Já correu alguma prova? Nunca. Tu já correu 1000 metros? Não. Cara, não tem como, vamos devagar, vamos estabelecer objetivos mais curtos primeiro, tá? O treinador deve planejar as cargas para adaptação fisiológica, levando em consideração a possibilidade, ou evitando, no caso, a possibilidade das lesões osteomusculares e do overtraining. O overtraining, pessoal, vou explicar rapidamente aqui, para quem não sabe, o overtraining é uma condição fisiológica que acontece quando o atleta treina demais. Existem alterações no sono, alterações metabólicas, alterações no apetite e uma perda de desempenho bastante acentuada. O overtraining é uma condição fisiológica que requer o descanso e muitas vezes até intervenções médicas para que possa ser sanado. Tá? É um caso extremo, mas não é tão raro de se ver no mundo esportivo, tá? Principalmente em atletas amadores. Em atletas profissionais, hoje em dia, com toda a ciência aplicada, já não é mais tão comum.
mas o Fernando certamente deve ter conhecido aí algum triatleta na tua época de alta performance que teve overtraining, né? Então, tem um caso de um nadador muito conhecido, o Vladimir Salnikov, primeiro homem a baixar de 15 minutos nos 1500. Esse cara sofreu de overtraining, acabou largando a natação de alto nível depois disso. Então tem vários casos, né? Tem vários casos. Mas hoje em dia já não é mais tão comum. Bom, o que o treinador deve buscar? E agora nós vamos falar de corrida de rua, 5 km até maratona, ou até ultramaratona. O que o treinador deve buscar de adaptações fisiológicas? Aumentar a capacidade aeróbica. O que é aumentar a capacidade aeróbica? Lá quando o Fernando mostrou os gráficos dele, ele falou das zonas de VO2, lá, o primeiro limiar, o segundo limiar, o VO2 máximo, a capacidade que os atletas têm de levar o segundo limiar o mais perto possível, 95% ali, né? Tu falou, Fernando? 95% do VO2 máximo é o limiar anaeróbico de alguns atletas de ponta. Tá? Então isso é o aumento da nossa capacidade aeróbica, é a nossa capacidade de trabalhar numa zona em que nós não estamos gerando metabólitos. Lembra lá quando a curva dissociou? Quanto mais para a direita nós conseguirmos empurrar aquela curva, nós vamos estar nos tornando mais econômicos, nós vamos ter uma melhor condição, uma capacidade aeróbica. Opa, pulei aqui. Uma melhor capacidade aeróbica, certo? Bom, para que isso aconteça, pessoal, a gente precisa periodizar o treinamento, e essa periodização, esse planejamento de longo prazo, ele é dividido basicamente em 3 fases: os macrociclos, os mesociclos e os microciclos. Em todas essas fases, tá? O macrociclo é aquele planejamento maior que vai levar em consideração lá o meu objetivo final. Digamos que eu seja um atleta olímpico. O macrociclo pode ter até 4 anos, que é um ciclo olímpico. Tá? Ou ele pode ser bem menor, 6 meses. Vamos lá, dando exemplos, pode ser menos até que isso. Tá? Em todas essas fases do treinamento, é necessário que a gente monitore o desempenho, para saber se o que a gente está aplicando está gerando as adaptações planejadas e desejadas. No meio do macrociclo, por exemplo, eu posso ter um atleta que está perdendo desempenho. Bom, tem alguma coisa que está errada. Ou eu estou fazendo o treino errado, ou ele está treinando errado. Tá? Então a gente sempre tem que ter o controle das cargas e o controle do desempenho do atleta para saber se nós estamos fazendo o trabalho adequado. Né? Bom, existem vários tipos de periodização, tá? Todos eles com macrociclos, mesociclos e microciclos. Tá? A periodização, então, a clássica, né, que foi proposta por Matveyev, onde se tem um pico de performance por macrociclo. Tá? Se faz uma divisão desse macrociclo em 3 grandes blocos, onde se trabalha o condicionamento de base no início, o condicionamento específico no meio e o período competitivo no final, onde se faz um descanso. Tá? A proposta de cargas pendulares, tá? Onde existe uma modulação de cargas ao longo de toda a preparação. Eu vou ter cargas menores, cargas maiores, cargas menores, cargas maiores, cargas menores, cargas maiores, combinando num pico de carga de performance, bastante elevado. A proposta de Verkhoshansky de blocos, né? A periodização em blocos de cargas concentradas, que é muito interessante, pessoal, para o atleta amador. Eu já vou explicar para vocês por quê. E a adaptação à proposta de Verkhoshansky, que foi bastante divulgada como se tivesse sido Navarro que criou. Navarro é um estudioso espanhol, mas na verdade quem trabalhou melhor ela foi o Caverin e o Issurin. Esses caras são tudo russos, né? O russo adora planejamento, isso é uma coisa de louco. Então, nessa proposta de ATR, pessoal, existe uma variação no modelo de cargas concentradas. Se trabalha com períodos curtos de acumulação de cargas, transformação dessas cargas e realização dessas cargas, tá? E é possível fazer vários picos de performance ao longo de um macrociclo utilizando esse tipo de periodização. Bom, nosso macrociclo, ele busca então o desempenho. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, existe uma relação entre volume e intensidade. Eu trouxe para vocês esse gráfico aqui para mostrar. Vocês sabem, até pelo que o Fernando falou ali antes, que não tem como a gente aumentar volume e intensidade do treino ao mesmo tempo e muito rápido.
Se nós fizermos isso, nós não vamos melhorar. Naquele meu primeiro gráfico de cargas lá que eu trouxe, aumentar volume e intensidade ao mesmo tempo significa uma carga muito elevada. Eu não vou ter uma adaptação adequada ao desempenho. Tá? Então o VO2 não vai melhorar, ou a tolerância ao lactato não vai melhorar. Se eu aumentar tudo ao mesmo tempo e ainda por cima eu posso gerar lesões, tornando o meu planejamento e a minha planilha ineficientes. Bom, sabendo disso, temos que aumentar primeiro uma coisa, depois a outra, ou em determinados momentos uma coisa, em determinados momentos outra. Trouxe para vocês aqui, pessoal, a diferença entre carga e intensidade para corredores de 5 km. Então vocês vão ter aqui em azul a linha de intensidade de um corredor de 5 km ao longo de um macrociclo. Esse macrociclo aqui está em unidades adimensionais, pode ser 6 meses, vamos lá. E trouxe também aqui a relação de volume na linha vermelha para um corredor de 5 km. Tá? Então, enquanto um corredor de 5 km, no período de base, no início da preparação dele, vai aumentar o volume de treino, ele ainda vai permanecer com um aumento bastante modesto da intensidade de treino. Quando entrarmos numa fase mais específica de treinamento, esse atleta ele vai aumentar significativamente a intensidade do treino dele, a velocidade com que ele corre, e vai diminuir um pouco o volume, a distância total dos treinos dele. No final, no período competitivo, há uma redução tanto no volume quanto na intensidade do treino, para que ele chegue no dia da prova-alvo dele descansado. Não adianta na semana da prova eu dar um treino muito intenso ou de muito volume para o atleta, senão ele vai chegar cansado, não vai conseguir fazer o seu máximo desempenho no dia. Para um corredor de maratona e ultramaratona, pessoal, já é bastante diferente. Eu não tenho o objetivo de correr muito rápido. Entendo que quando eu falo muito rápido, é muito perto da minha máxima capacidade de correr rápido. É lógico que eu sempre vou querer correr mais rápido, mas o mais rápido possível para aquela distância proposta. Então, o objetivo principal não é fazer uma corrida muito rápida, como é o objetivo de fazer uma dos 5 km, muito perto da minha capacidade máxima de gerar velocidade. Então vai se aumentar a velocidade lá no início, que é essa linha em preto aqui, e depois vai se fazer uma manutenção dessa velocidade de corrida. Eu não vou trabalhar, depois de certo tempo, a capacidade do maratonista correr rápido. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar a resistência dele, trabalhando o volume de treino, aumentando o volume de treino, fazendo ele correr a cada período de treinamento mais volume numa mesma intensidade. Então se hoje, vou pegar no teu pé de novo, tá, Thiago? Hoje o Thiago consegue correr durante 2 horas e 53 a uma velocidade que agora eu não vou calcular, sabe de cabeça? Qual foi a tua velocidade média na maratona? Média dá quase 15, né? Quase 15. Então ele consegue correr a quase 15 por hora durante 2 horas e 53. O objetivo do maratonista vai ser correr durante 2 horas e 53, em vez de correr a quase 15 km por hora, a quase 16 km por hora. Tá? Resumindo, ele vai baixar o tempo dele na maratona. Se ele consegue correr por mais tempo numa mesma velocidade, ele consegue correr mais rápido no total da prova. Certo? Então esse é o objetivo da maratona. É importante, pessoal, que vocês saibam isso aqui na hora que vocês vão realizar um treinamento. Vocês têm que ser críticos. O Felipe falou agora aqui que vocês têm que saber analisar quando vocês pegam a planilha de um treinador e cobrar dele se está sendo feita a coisa certa. Daqui a pouco vocês chegam para o treinador de vocês com o objetivo de correr uma maratona e o cara só dá treino de tiro de 200, tiro de 400, tiro de 200, tiro de 400 e a rodagem nunca passa de 15 km. Está errado, tem alguma coisa que está errada. Se isso permanecer por muito tempo, isso está errado. Alguma coisa está acontecendo de estranho aí nesse planejamento. Tá? Então questione, é importante que vocês tenham claras essas relações para poder treinar com mais qualidade. Bom, o macrociclo, além de respeitar essa imposição de cargas aqui, que vai ser diferente para cada objetivo, também deve levar em consideração que é de duração variável. Eu posso ter um macrociclo que dura 4 meses, ou posso ter um macrociclo que dura 4 anos. Tá? Tudo isso vai depender do histórico do atleta, do tempo que esse atleta chegou para o treinador antes e disse que tinha uma prova-alvo, do modelo de planificação que eu quero realizar e do objetivo, né? Se o cara quer correr uma prova muito forte, ele já tem um bom desempenho, eu necessito de um tempo maior para treinar ele. Se ele vem de uma condição física muito ruim, é fácil de treinar esse cara.
né? Porque qualquer estímulo que eu der ele vai estar melhorando. Então o macrociclo pode ser mais curto e estabelecendo mais metas. Bom, depois do macrociclo... Ah, não, antes eu até tinha esquecido desse slide. O Fernandão ontem elogiou esse slide, eu esqueci, só porque ele elogiou. Ó, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um exemplo prático. Esse aqui é uma preparação macrociclo de 25 semanas que eu apliquei em um aluno meu. Tá? Ele tinha por objetivo o desafio Urubici. Para quem não sabe, o desafio Urubici é uma prova que acontece na cidade de Urubici, em Santa Catarina, 52 quilômetros. É uma outra maratona que leva o pessoal lá no Sindacta, lá no farol do Sindacta, um frio, um vento, uma desgraça a prova, e depois desce. Então são 26 quilômetros subindo o morro e 26 quilômetros descendo o mesmo morro. Tá, pessoal? 2000 e não sei quanto de altitude tem lá. É difícil a prova. Esse era o objetivo dele, quando ele veio me procurar 25 semanas antes, me contando disso aí. Só que ele tinha um objetivo intermediário, a Maratona de Porto Alegre, que foi uma semana antes. Olha que pepino. E no meio do caminho, eu estabeleci para ele um objetivo de controle, que eu acho bastante interessante de se trabalhar, para que o atleta veja que ele está evoluindo e para que o treinador também tenha essa noção. Eu estabeleci para ele a meia maratona de Porto Alegre, que acontecia 12 semanas depois de ele ter começado a preparação dele. Está escrito 14 ali, pessoal, mas reparem que começa no 2. Eu utilizo sempre como referência a semana do ano, não semana 0, semana 1 do planejamento dele. Isso é uma questão pessoal, aí, só para não fazer confusão no planejamento dos atletas. Então, pessoal, percebam que existe uma progressão de cargas. Ó, ele foi aumentando carga, aumentando carga, aumentando carga, passou por um período de descanso, se recuperou, foi aumentando carga, passou por um período de descanso, se recuperou. Cada vez que ele se recupera, a carga vai ser maior depois. Então ele vai sofrendo carga, carga, carga. Isso aqui eu estou falando a carga do volume, pessoal. Em vermelho é o volume semanal de treino. Em azul é o número de treinos por semana. E aí é a limitação do atleta, porque ele tem vida, ele faz faculdade, ele trabalha. E em verde é o volume do treino longo, da sessão única mais longa da semana. Tá? Então ele foi aumentando carga, aumentando carga, aumentando carga, passou por uma prova aqui no meio do caminho, continuou aumentando carga, descansou mais um pouquinho, aumentou carga, entrou num período competitivo. Ah, professor, mas a Maratona de Porto Alegre não é um objetivo e ela não está no pico da performance. Não está, pessoal, é impossível, uma semana antes do principal objetivo, a gente conseguir colocar ele no pico de performance. Ele não fez a maratona para o melhor tempo da vida, e nós sabíamos que ia ser assim. O treinador tem que estar consciente disso e o atleta também. Porém, ele chegou em Urubici e conseguiu fazer o desempenho que ele queria. Tá? Excelente, pessoal, muito bom. O planejamento deu todo certo. Esse era um atleta bastante disciplinado, fácil de treinar. Quando o atleta é rebelde, a gente já fica mais complicado, porque nós temos que ficar fazendo várias adaptações no planejamento do treino ao longo do macrociclo, porque muitas vezes o atleta não cumpre o planejado. Depois, pessoal, um período de descanso. Percebam que no descanso dele, ele voltou para as cargas lá iniciais. Aqui, isso era um pouquinho difícil para ele de fazer. Aqui é muito fácil, ele já está descansando nessa carga. Percebam como ele sofreu adaptações. Percebam como tudo aquilo que o Fernando falou antes lá se realizou ao longo dessas 25 semanas de treinamento. Certo? Bom, dentro daquele macrociclo ali que eu apresentei, existem várias divisões que vocês não conseguiram ver, mas eu vou mostrar para vocês agora, que são os mesociclos. Tá? Os mesociclos podem ser, são conjuntos de semanas com o mesmo objetivo. Certo? Pode ser de 3 a 7 semanas, se nós formos utilizar como base um modelo de periodização clássica, do Matveyev lá, ou então de 2 a 3 semanas, se nós formos utilizar o modelo de periodização em blocos. Tá? E é esse que eu utilizo, pessoal, para a maioria dos meus atletas, e eu já vou explicar para vocês por quê. Eu utilizo o modelo ATR, onde a gente faz pequenos períodos de acumulação, pequenos períodos de transformação e realização. Tá? O que é o período de acumulação? É o período onde o atleta vai fazer a base, ele vai correr volume com baixa intensidade. O que é o período? Volume é a distância, tá, galera? E a intensidade, no caso, é a velocidade de corrida. Período de transformação, a gente vai diminuir um pouquinho esse volume de treino, ou fazer uma manutenção desse volume, essa distância total de treino, e vai aumentar
a velocidade desse atleta. Então eu vou começar a treinar cada vez mais perto do meu ritmo-alvo. E o período de realização é o período de descanso. É quando eu vou dar uma diminuída nas cargas do atleta, tanto de volume quanto de intensidade, ou dos dois, isso vai depender do objetivo do aluno, e vou fazer ele descansar para dar o seu melhor desempenho no final. Bom, esse é o mesmo gráfico de antes, pessoal, só que ele está com as divisões que eu inseri aqui dos mesociclos. Então percebam que nessa periodização de 25 semanas, o meu atleta passou por 5 mesociclos, cada mesociclo com uma duração variável. Tá? Como o objetivo dele era correr uma ultramaratona de 52 km, o principal objetivo foi sempre aumentar o volume e não tanto a intensidade. Por isso que eu não trago aqui nesse gráfico uma indicação de intensidade. A intensidade de treino dele foi toda trabalhada nas primeiras 5 semanas de treinamento, onde mesmo com um volume baixo, ele estava treinando ali 30 km por semana, 32, 33, 34 km por semana foi o máximo que ele atingiu no primeiro ciclo de treinamento, onde mesmo com esse volume baixo, a gente começou a botar velocidade nos treinos dele. Então esse cara, sendo ultramaratonista, ele desenvolveu toda a velocidade que ele queria lá no início. Então ele já estava correndo bastante mais rápido do que ele precisava correr no dia da prova de 52 km dele. Depois disso, a gente trabalhou o que é a resistência, o tempo que ele precisava ficar mantendo essa velocidade. Tá? E aí foi se aumentando o volume e mantendo-se a intensidade de treino ao longo dos períodos dos ciclos de treinamento. Certo? Então percebam que dentro de cada ciclo, pessoal, eu tenho uma modulação de carga bastante semelhante. Eu tenho um aumento e um descanso. Aqui eu tenho outro aumento e um descanso. No terceiro ciclo, mais um aumento e um descansinho. No outro ciclo, mais um aumento e um descansinho. E no último ciclo, o descanso ficou antecipado, porque esse é o ciclo de realização, pessoal. Certo? Tá claro para vocês isso aqui? Como é que deve ser dividida as cargas de treino para que os atletas sofram a adaptação necessária? Bom, vamos ver aqui quando... Ih, está sobrando. Vou compensar o tempo. Bom, dentro da periodização, a divisão do macrociclo, dos mesociclos, eu tenho também a divisão dos microciclos, que no caso desse atleta, eu considerei cada microciclo como uma semana de treino. Dentro dessa semana, ele tinha às vezes 3 treinos, às vezes 4 treinos, às vezes 5 treinos, não, essa vez ele não chegou a 5. Depois, em outros macrociclos, ele já chegou a semanas de 5 ciclos, de 5 treinos, perdão. Então, ele sofria variações de 3 a 4 treinos em cada microciclo. Tá? Cada barra dessas representa o volume de um microciclo de treinamento. O microciclo pode variar de 2 a 7 sessões de treino, tem atletas que treinam todos os dias sim. Ele pode ser dividido de 3 formas. Microciclos introdutórios, onde se prepara o organismo para as próximas cargas. Tá? Então, ainda não se treina muito pesado. Microciclos de carga, onde vai se trabalhar ou o volume ou a intensidade, dependendo do objetivo e dependendo da época do treinamento. Microciclos de choque, e aí, pessoal, entram aqueles treinos extremamente pesados. Ó, a mosquinha de novo. Entram aqueles treinos extremamente pesados que o Fernando mostrou lá pelos artigos, que são os que mais geram adaptação. E eles vão entrar nesses ciclos de choque. Então, ao longo da minha periodização, eu vou ter vários ciclos de choque. Vocês podem observar aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui tem um microciclo de choque. Aqui nós temos outro microciclo de choque. Aqui nós temos outro microciclo de choque. Aqui outro microciclo de choque. Tá, pessoal? E o final, que o choque é a prova, que é onde ele vai colocar uma carga muito alta fisiológica no dia da corrida em si. Percebam que ao longo da periodização, então eu tenho aqui 4 ou 5 microciclos de choque. São onde eu vou gerar as maiores adaptações, não são todas as adaptações, elas não acontecem só nos microciclos de choque. Elas acontecem também nos microciclos de carga. Tá? E eu tenho também os microciclos transitórios. O que são os microciclos transitórios? São os de recuperação, onde ele está se recuperando aqui, ele está se recuperando aqui, e o maior deles que ele está se recuperando aqui no final. São os microciclos de transição. Por que de transição? Porque o corpo precisa descansar, pessoal, precisa descansar para se adaptar, precisa descansar
para que as adaptações geradas pelas cargas se concretizem. Certo? Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal, nessa parte de planejamento? Se tem dúvida, eu vou fazer diferente. Se tenham dúvidas, por favor, anotem. E aí depois, no final, nós vamos abrir aqui para conversa e eu e o Fernando vamos tentar esclarecer todas. Bom, dentro de cada sessão de treino, pessoal, existem várias formas de se trabalhar, tá? Eu trouxe para vocês aqui alguns métodos de treino que eu costumo utilizar com os meus atletas, tá? Então, eu vou falar primeiro da corrida contínua. E dentro da corrida contínua nós temos várias variações, uma redundância. Nós temos muitas variações possíveis, tá? Deixa eu molhar o bico primeiro. Para quem fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês sejam bem sinceros, tá? Podem levantar a mão mesmo, não tem problema nenhum. Quem é que treina corrida aqui? Quem treina corrida? Quem é que sai para correr? Não, mas aí a mesma pessoa levantou a mão, eu estou achando estranho. Qual é a diferença de treinar corrida e sair para correr? Thiago, qual é a diferença de treinar corrida e sair para correr? Objetivo. Bom, o primeiro deles é o objetivo, tá? Segunda coisa, pessoal, a característica do cara que sai para correr. Ele bota o tênis, sai de casa, vai lá, faz 5, 10, 15 quilômetros e volta para casa. Ele não controla a carga, ele não controla a intensidade, ele não controla nenhum fator daqueles que geram a adaptação. O cara que treina a corrida, ele tem tudo isso controlado. Ele tem o dia que ele vai fazer carga, ele tem o dia que ele vai rodar, ele tem o dia que ele vai recuperar. Então, essa é a principal diferença entre sair para correr e treinar a corrida. Eu não estou dizendo que sair para correr é ruim, pessoal. Não sejam sedentários, pelo amor de Deus, saiam para correr. Mas quem tem um objetivo um pouquinho mais elaborado, busque um treinador, uma assessoria e treine corrida. Vocês vão ver que é muito mais fácil e menos doloroso alcançar seus objetivos. Quem vai treinar corrida, geralmente não vai fazer só treinos contínuos. E, quando o fizer, vai ter variações desses treinos contínuos. Então, existem as rodagens, onde a gente vai treinar com volume determinado pelo treinador, mas de forma uniforme ou negativa. Certo? Então o pessoal vai estar correndo lá, hoje eu tenho que fazer 15 km, qual é o objetivo? Eu quero fazer 15 km num pace fixo. Eu quero correr 15 km a 5 para 1. Esse é o objetivo e é o que eu vou tentar fazer. Ou então não, hoje eu vou fazer 15 km, mas eu quero fazer os primeiros 7,5 km num ritmo e os outros 7,5 km num ritmo mais forte. Negative split. Tá? Ou então a corrida contínua de forma variável, não na forma de rodagem. Rodagem é um nome que a gente utiliza não cientificamente, tá, pessoal? Isso aqui é o nome de planilha. Quem corre aí sabe o que é uma rodagem. Ou então a corrida contínua variável. O que é a corrida contínua variável? Aquelas em que existe variação de intensidade. Pode ser o fartlek, ou pode ser a corrida progressiva ou regressiva. Então eu vou correr 10 km, a cada 2 km eu preciso acelerar mais. Então o meu treinador vai passar para mim lá o meu pace do início, o meu pace do final, e a cada 2 km eu preciso correr um pouco mais forte. Isso é uma corrida progressiva. Ou regressiva, o cara vai fazer um aquecimento e ele vai começar correndo muito forte, e depois ele vai diminuindo. Também é uma variação de corrida contínua bastante utilizada. Treino de fartlek. Fartlek, pessoal, por conceito, é um jogo de velocidades, tá? Onde a gente vai variar a intensidade de treino, e essa variação ela pode ocorrer de diferentes formas. Existe o fartlek natural, tá? O fartlek natural, pessoal, é aquele em que o cara vai sair para correr, digamos lá, vou dar um exemplo de treino, 10 km hoje, ao longo desses 10 km, 2 tem que ser de maneira intensa, muito forte. Só que o atleta vai escolher como ele vai dividir esses 2 km. Ele não precisa fazer esses 2 km direto, ele pode fazer dividindo, ele pode fazer em tiros de 200, ele pode variar, ele pode no início conseguir fazer 500 metros forte, no segunda vez que ele acelerou ele não aguentou os 500, ele fez 300 metros forte, e assim ele vai indo, até que ele complete, ao longo desses 10 km, os 2 km de forma mais acelerada. Esse é o fartlek natural. Existe o fartlek líder, pessoal. O que é o fartlek líder? Esse é interessante para quem treina em grupo. O treinador vai determinar para um atleta
que ele normalmente o atleta que tem mais capacidade, que está mais bem condicionado, que ele vai puxar os outros. E o treinador vai dizer, ó, tu tem que fazer tantos tiros ao longo desses 10 km. Qual é o objetivo do grupo? Acompanhar aquele cara. Qual é o objetivo daquele cara? Escapar do grupo. Tá? Então esse é o Fartlek Leader. É muito interessante e muito motivador treinar dessa forma. Existem treinos de pista em locais com distância conhecida que se faz dessa maneira, que são incríveis. Os atletas acabam correndo, às vezes os atletas que estão no grupo de trás, não o líder, né, acabam se superando, fazendo treinos excelentes e tentando buscar o líder. E existe o Fartlek Controle. O Fartlek Controle é aquele que o treinador vai determinar quanto da distância vai ser forte, quanto da distância vai ser fraca. Então eu posso botar lá um treino de 8 km na pista, o cara vai fazer 400 metros forte, 400 metros fraco, 400 metros forte, 400 metros fraco. Ou variações desse mesmo tema. Certo? Além dos treinos contínuos, pessoal, existem os treinos intervalados. O Fernandão falou lá que pelo menos uma vez por semana, todo atleta deveria ir para a pista e fazer um treino de alta intensidade. São nesses treinos, pessoal, nos treinos de corrida fracionada, que a gente encontra as maiores intensidades, as maiores cargas, as maiores intensidades. Existem os treinos intervalados, onde o intervalo é passivo, que é aquele intervalo parado, o descanso parado mesmo. Tá? Pode ser o treino extensivo ou o treino intensivo. Vou dar dois exemplos aqui, quem já correu em alguma pista ou já fez treinamento intervalado sabe do que eu vou falar. Eu posso fazer 6 de 400 a 100%, descansando 2 minutos. Ou eu posso fazer 15 de 400, numa velocidade lá bastante elevada, mas que eu consiga aguentar o mesmo ritmo ao longo dos 15, descansando 30 segundos. O 6 de 400 é o intervalado intensivo. E os 15 de 400 é o intervalado extensivo. Cada um vai gerar uma adaptação metabólica diferente. Eu posso ter um intervalado ativo, que é aquele onde o descanso não é parado. Tá? E aí eu tenho também o treino extensivo e o treino intensivo. Tá? Da mesma forma, eu vou ter pausas menores, as pausas com caminhada ou com trote. Outro eu vou ter pausas maiores, com recuperações maiores. Tá? No caso do intervalado intensivo, eu posso fazer esse intervalo, nesse intervalo eu posso fazer exercícios funcionais. Isso é bastante utilizado por corredores de pista, corredores que correm provas de 1.500, 800, até 3.000 obstáculos, onde eles vão fazer, por exemplo, 6 tiros de 1.000 e nos intervalos eles vão fazer um circuito funcional. Aí eles podem inserir nesse intervalo exercícios pliométricos, que o Fernando falou bastante antes ali no final da apresentação dele, pode inserir exercícios para o core, pode inserir alguns exercícios técnicos que tenham uma intensidade relativa, certo? Ou então eu posso fazer um intensivo com intervalo com intervalo ativo de forma progressiva. Então o cara vai fazer um tiro muito forte e aí ele vai reduzir a intensidade, vai caminhar. Essa caminhada, a cada 100 metros ele vai acelerando de novo até que ele atinja aquela velocidade alvo por mais 400. E assim vamos indo. Tá? Então essas são algumas formas de trabalho. Segura só um pouquinho, vou trocar a bateria da câmera aqui. Pessoal, então esses são alguns exemplos de tipos de treino que vocês podem fazer, vocês podem encontrar. Bom, dentro desses tipos de treino, uma coisa muito importante é a gente poder controlar as cargas. Então, como é que eu sei se eu estou correndo 80% do meu VO2 máximo? Como é que eu sei se eu estou correndo no meu limiar anaeróbico? Como é que eu sei se eu estou no meu limiar aeróbico? Tá? Para isso existem testes. Existem testes de laboratório, tá? Alguns deles podem ser feitos aqui, outros talvez vocês tenham que ir em outros lugares para buscar um teste de VO2, vai indicar os limiares ventilatórios e a velocidade em que vocês estão nele, em que vocês atingem esses limiares, ou existem testes de campo. Pessoal, os testes de campo eles são muito mais fáceis de ser aplicados e muitos deles têm uma relação muito próxima com os valores medidos em laboratório. Então eles servem perfeitamente para o atleta que quer treinar. Até porque a maioria de nós aqui, atletas amadores, não tem a condição de ir toda hora num laboratório realizar. Não estou falando aqui de atletas da seleção brasileira, que tem um conjunto de fisiologistas o tempo inteiro no cangote deles. Aí é muito mais precisa a prescrição, mas não é a realidade da maioria. O que não torna a prescrição do treino menos eficiente realizando testes de campo.
Existem vários testes de campo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês o teste de 3 km. É o que eu utilizo mais na minha assessoria e ao longo desses anos eu vi que é o que os alunos conseguem realizar com maior eficácia. Eles chegam mais perto dos seus melhores tempos, de verdade, correndo o teste de 3 km, do que se eu for fazer, por exemplo, um teste incremental de 400 metros, sem um número definido, tá? Esse teste de 3 km ele consiste de ir num lugar plano, com distâncias conhecidas e sem interferências. Não pode ter uma rua para atravessar, uma sinaleira, ou não pode ter um viaduto no meio que eu tenha que atravessar, ou um morro que eu tenha que sobrepor. Ele deve ser feito num local plano e controlado e consiste em correr 3 km na máxima velocidade possível. Os estudos mostram que para diferentes níveis de performance, desde atletas de alto nível, e aí foram pesquisados atletas quenianos, até atletas amadores, e aí entraram alguns sujeitos que se voluntariaram no laboratório de pesquisa lá da ESF, tá? Se mostrou que a velocidade média, em 3 km, ela representa 93% da velocidade média do teu melhor 10 km. E, sobretudo, a velocidade média em 3 km representa, normalmente, a velocidade do VO2 máximo. Isso é muito interessante, pessoal, porque aí nós estamos entrando naquelas questões fisiológicas sem uma medição direta. Bom, aí, pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês uma tabela que eu não tenho referência científica, o Felipe vai ficar bravo comigo porque essa parte não é científica. Esqueçam aqui, cadê eu tapar aqui o científico? Essa parte aqui, pessoal, é experiência, tá? Ao longo de todos os anos como treinador de corrida e natação, eu cheguei nesses valores. Eu uso com os meus atletas 7 zonas de treinamento, tá? Que vão do domínio de intensidade mais fraco até o domínio de intensidade supramáximo. E elas são baseadas nos percentuais de velocidade do teste de 3 km. Tá? Então eu tenho a zona de trote, zona de aquecimento e trote, tá? Que é até 70% da velocidade média dos 3 km. Não adianta eu querer aquecer a 40% da minha velocidade de teste de 3 km. Eu não estou nem aquecendo. Eu não estou preparando meu corpo para as cargas que eu vou impor depois. É necessário aquecer, pessoal, com uma determinada carga, assim como soltar. Não adianta aquecer e soltar muito fraco. Então 70% foi o valor que eu cheguei aí ao longo desses anos como o valor ideal de aquecimento e soltura. Tá, pessoal? Então aí eu trago alguns exemplos de série que se pode fazer. 3 km de aquecimento rodando a 70%. Tá? Zona 1, que é a zona subaeróbica, é bastante usada em treinos regenerativos. Tá? Então até 78% da velocidade do teste de 3 km. É um exemplo, um treino contínuo de 18 km. Barbado, fácil de fazer, o cara nesse ritmo com certeza vai aguentar bem. A zona 2, que é a zona mais de limiar aeróbico. Limiar aeróbico estaria aqui entre zona 2 e zona 3, mais ou menos, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo de série, um fartlek de 10 km, onde vai se correr 1 km na zona 2, um pouquinho abaixo do limiar aeróbico, e 1 km na zona 3, algo entre limiar aeróbico e limiar anaeróbico. A zona 4 de treinamento, pessoal, e aqui nós estamos falando da zona de VO2 máximo, tá? De um treino de VO2 máximo. Lembrando que entre a zona 3 e a zona 4 nós temos a zona de limiar anaeróbico e a zona 4 nós temos o VO2 máximo. 12 de 400 com 1 minuto de intervalo. Isso é uma série bastante comum, pessoal. Quem corre aqui, corre em pista, já deve ter feito uma série dessas. Tá? Isso é uma série que visa o que? Jogar o nosso VO2 máximo mais para cima. Jogar aquela curva lá para a direita. A zona 5, que é uma zona supramáxima já, onde eu vou utilizar ela só em treinos um pouco mais curtos. Então daí trouxe aqui um exemplo 6 de 400 a 110% da velocidade do meu teste de velocidade média do meu teste de 3 km. E a zona 6, que é também uma zona supramáxima utilizada para atletas que vão treinar para provas um pouco mais curtas, onde o objetivo principal é aumentar a velocidade. Então eu vou fazer treinos de 200, por exemplo, com 45 segundos de intervalo, dando um estímulo de velocidade de 115% da minha velocidade média em teste de 3 km.
Qual é o objetivo de nós utilizarmos essa tabela de treinamento, pessoal? É controle do treinamento. Isso é fundamental. É fundamental a gente saber para quanto a gente corre e saber se essa corrida está fácil ou está difícil. Sem isso, a gente não tem como planejar e como fazer uma planilha de treino dar certo, ou pelo menos 100% como a gente gostaria. Trouxe aqui para vocês, pessoal, um exemplo de uma planilha de treino de um aluno. Tá? Recortei aqui só 4 dias da semana, de 3 semanas de treino. Então, sempre aqui, uma parte de aquecimento, uma parte principal, a série principal, e uma parte de soltura ou volta calma, como vocês quiserem chamar. Então, cada dia da semana ele tem estímulos diferentes. Aqui ele vai fazer um treino progressivo de 8 km, aqui ele vai fazer uma série intervalada de 6.800, aqui um fartlek de 7 km, aqui uma série de 7 tiros de 1 km, com intervalo passivo, perdão, com intervalo ativo, desculpa. Aqui era intervalo passivo, aqui era intervalo ativo. Aqui a série principal ela era um intervalado, 4 vezes de 2 km. Esse atleta aqui é o mesmo daquele macrociclo que eu mostrei para vocês lá no início. Tá? E isso aqui foi numa semana intermediária daquele macrociclo. Ele já estava treinando volumes relativamente elevados. Então ele tinha aqui, eu nem consigo ler direito, 50 e alguma coisa quilômetros ali, ó, 55 quilômetros por semana. Tá? Já não era bem lá no início, onde ele estava correndo 30, 34, 35 quilômetros por semana. Tá? Então isso aqui é só um exemplo, pessoal. Não quer dizer que como vocês fazem aí, o treinador de vocês faz, está certo ou está errado. Essa é uma maneira com que eu trabalho. Tá? E a técnica, pessoal? Lá o Fernando falou de economia. A técnica é fundamental para que a gente tenha economia de movimento, para que a gente gaste menos energia para realizar uma mesma tarefa. Onde é que a gente coloca a técnica? A gente coloca a técnica aqui, normalmente, depois do aquecimento, para que o atleta entre na série principal já com esse cuidado da técnica. Tá? Pô, não soltei o cronômetro, então ainda tenho tempo. Ó. Mas eu estou controlando, está quase. Está quase. Então, pessoal, a técnica é fundamental para todos os atletas de todos os níveis. Eventualmente, a gente pode trabalhar a técnica no final do treino com o atleta cansado. Porque o que acontece? Ele faz a técnica, ele faz o treino, começou bem, pá, tu olha no início assim do treino, tá todo mundo correndo bonito, a passada larga, o calcanhar lá em cima, né? O joelho indo para frente, postura boa. Chega no final, o cara já tá arrastando o pé, tá correndo assim, ó. Parece que tá caindo, ou então correndo sentado. Pô, aí então o que a gente faz às vezes? Pega esse atleta no final do treino, quando ele está bem cansado, que a técnica já está bem ruim, e faz os exercícios educativos para ele ver a diferença. Putz, por que eu estava fazendo tão ruim, tão mal? Né? Então é importante, pessoal, trabalhar a técnica sempre com todos os níveis de atletas. Pode ser o campeão mundial, pode ser o atleta que está começando hoje. Tem que trabalhar a técnica. Tá? Porém, para trabalhar a técnica, a gente precisa saber a diferença entre erro e característica. O que é característica? É a maneira com que cada um corre. Erro é aquela maneira que gera prejuízo. Então, se um atleta eleva o calcanhar acima da altura da cabeça do fêmur, ele tem uma característica. O outro eleva o calcanhar 5 centímetros abaixo, 10 centímetros abaixo da altura da cabeça do fêmur. Está errado? Não está errado. Os dois estão correndo muito bem. São com características diferentes. Um atleta entra com o médio pé, o outro atleta entra com o antepé. Dependendo da distância, isso não é um erro, é uma característica. Tá? Então é importante que o treinador identifique o que é erro, o que é característica, antes de aplicar os exercícios técnicos e as correções. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, a imagem de 3 dos caras que eu considero os 3 maiores fundistas da atualidade. Tá? Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele e Mo Farah. Se vocês verem qualquer um deles correndo, eles correm de maneira diferente. Mas nenhum deles tem erros técnicos. Talvez o treinador deles lá ache algum erro ou outro. Eu vendo na televisão ou na Olimpíada lá, tive a oportunidade, não vi erro nenhum. Tá? Então, é importante saber o que é erro e o que é característica. Percebam o tamanho da passada do Mo Farah. Provavelmente esse cara aqui, ó, não tem a passada tão larga. É um erro? Não, é uma característica. Tá? Percebam o quanto eleva o calcanhar Kenenisa Bekele. Esse cara é conhecido por isso, né? Absurdo. A técnica, na minha humilde opinião, a melhor técnica do mundo hoje de corrida de fundo é desse cara.
Tá? Então, é uma excelente técnica, com determinadas características. Treinar técnica é fundamental, pessoal, para todos. Ah, mas eu não gosto. O problema é teu, cara. Treina. Cala a boca e treina. Não era teu último slide, não dizia isso aí? Cala a boca e treina, cara. Não importa se não gosta. O treinador tem que fazer o atleta gostar da técnica. Tá? Eu tive um problema na minha assessoria. Agora eu vou contar para vocês. Você desliga a câmera ali. Eu tive um problema na minha assessoria. Durante muitos anos, os atletas não gostavam de fazer técnica. E eu fui relaxando. Eu traí meus próprios princípios e fui relaxando, porque comercialmente é mais fácil, eu agilizo o treino do cara, a técnica ocupa tempo, era mais fácil, o cara chegava, aquecia, fazia a cena embora, beleza, em 1 hora fiz o treino do cara, estava livre. Não dá para fazer isso. O que começou a acontecer, pessoal? Lesões. Eu tive em 2015 um índice muito elevado de lesões na minha assessoria, e aquilo me incomodou, e eu fui tentar buscar o porquê daquilo, e eu percebi que essas lesões foram aumentando ao longo dos anos, sem eu me dar conta. E isso teve a ver muito com o abandono dos atletas aos exercícios técnicos. Consegui, por imposição no início, e hoje eles já fazem, naturalmente eles já me procuram depois do aquecimento para fazer a técnica, consegui impor isso de novo. Ano passado, pessoal, uma lesão. 23 maratonistas na minha assessoria, 25 primeira vez de meia maratona, fora ultramaratona, prova de 10, prova de 5. Um atleta lesionado. A minha alegria depois de ver isso, vocês não imaginam. Compensou cada minuto a mais que eu gastei na pista fazendo técnica com eles, que às vezes é 10, às vezes é 15 minutos, às vezes pode ser mais, dependendo do atleta. Tá? Então, pessoal, treinar técnica é fundamental. Nós temos um tempinho ainda ou não? Pouco. 5 minutos? Pessoal, da parte técnica, toda de montagem de planilha e tudo mais que eu queria falar para vocês, era isso. Porém, eu trouxe algumas curiosidades, porque muitos de vocês devem estar pensando, mas quanto treina um atleta do Morer? Um maratonista que treina com ele, treina quanto? Um corredor de 5 km treina com ele, treina quanto? Qual é a velocidade? O que é um tempo bom? O que não é um tempo bom? Eu trouxe algumas curiosidades aqui para vocês, pessoal, uma comparação rápida entre atletas profissionais e atletas amadores. E esses atletas amadores são os atletas que treinam comigo. Eu, hoje em dia, na corrida, não tenho nenhum atleta profissional, tá? Eu também trabalho com treinamento de natação, como o Felipe falou, e lá na natação, aí sim eu tenho os atletas profissionais. Mas na corrida não tem. Então, pessoal, para vocês saberem, um maratonista profissional treina de 9 a 11 sessões de corrida e mais, no mínimo, 5 sessões complementares. O que são as 5 sessões complementares? É o treino funcional, é o treino de musculação, às vezes ele vai pedalar um dia, às vezes ele pode nadar um outro dia. Tá? Então esses são os treinamentos complementares. A sessão de alongamento é um treinamento complementar, de liberação miofascial, enfim, existem várias possibilidades que os atletas aplicam. Um amador treina de 2 a 6 treinos por semana. Quantas vezes por semana treina? 5 ou 6. 5, 6, tu faz triatlon, né? 5, 6 porque ele é triatleta. De corrida mesmo dá 3, 4. Quando eu estou treinando só corrida, às vezes eu pego só corrida. Então, faz 6 de corrida só. Eu faço 4, 5. 4, 5. Então já é muito bom, pessoal. Como vocês viram lá, o meu aluno ultramaratonista treinou 4 vezes por semana. É possível fazer uma ultramaratona correndo 4 vezes por semana. Dá pra fazer. Claro que ele não vai ter o desempenho do cara que treina 7 dias por semana, é diferente. Mas, dentro da realidade dele, do que ele se propôs, ele conseguiu atingir os objetivos. Tá? Então, o atleta amador vai treinar de 2 a 6 vezes por semana, com 2 ou 3 treinos complementares, se fizer. Muitas vezes não faz treinos complementares, apesar de eu sempre recomendar. Acho que é fundamental treinar força. Tá? O Fernando falou disso também no final da apresentação dele. O volume semanal médio, pessoal, de um atleta profissional. Tá? Vamos pegar aí o período, não o período de pico do planejamento do macrociclo. De um atleta profissional, 80 a 100 km eles rodam. Um atleta amador de 30 a 70 km. E 70 para um ultramaratonista, porque um atleta que corre provas menores, na média, dificilmente vai passar de 50. Tá? Em volume de pico, semana de pico, pessoal, um atleta profissional treina de 120 a 150 km. Existem casos de atletas que treinam mais, tá? Isso aqui é uma média. Tá? Se vocês forem procurar aí, tem corredores que são tem volumes absurdos de corrida. Tá? Mas isso aqui é uma média. Um atleta amador de 60 a 90 km é o que roda hoje, no pico de volume, tá? Por semana.
O ritmo de treinos, pessoal, na zona de intensidade forte, aí eu estou falando daquela nossa tabela lá, ó. Zona de intensidade forte, 3, 4, 5 e 6, tá? Não estou nem considerando zona 2, 1 ali. Um atleta amador, um atleta profissional, perdão, corre abaixo de 3 minutos o quilômetro. Um atleta amador é muito variável. Tem atletas que conseguem correr a 5, tem atletas que conseguem correr a 4,30, tem atletas que conseguem correr a 3,30. Tá? É um amador muito bom, já consegue correr a 3,30. Isso aqui, pessoal, é alguns exemplos de série do Kenenisa Bekele, que é aquele atleta que eu mostrei a foto ali antes, quando ele bateu o recorde mundial dos 10 mil, tá? Ele fez na ocasião 26 minutos e 17 segundos, esse é o recorde mundial até hoje. Antes disso ele tinha feito 26 e 20, acho que algumas 5 semanas antes, tá? Pessoal, para quem corre, esse 26 e 17 é um absurdo. É muito rápido correr 10 km em 26 minutos e 17. Como é que é teu nome, cara? Tu tá com a camisa da Sojipa, tu é atleta da Sojipa? Muito bem. O que tu acha de correr 10 km em 26 e 17? Eu sou especialista em 10 mil e 5 mil. Esse ano eu fiz no Sul-Americano no Uruguai 29 e 45. 29,45, é um tempo muito bom. 26,17 é um tempo absurdo. Absurdo. Tá? Tu é treinado pelo Léo Ribas? Muito bem, manda um abraço pro Léo lá. Pessoal, eu trouxe aqui várias séries, vocês podem ler, eu não vou falar de uma por uma, mas eu vou destacar uma aqui, tá? Vejam esse treino que ele fez aqui, ó, de 6 a 10, era até onde ele aguentasse, 6 a 10 tiros de 1000, tá? Com 3 minutos de recuperação, intervalo passivo, tá? Objetivo, correr a 2 minutos e 27 cada tiro, 2 minutos e 27 cada 1000. Tchê, isso é uma grossura, não tem como, é absurdo. Bom, ele bateu o recorde mundial, tá? E aí tem vários outros exemplos, vocês podem olhar ali, tem um tiro de 2000 a 5 minutos, que dá 2 minutos e 30 cada quilômetro, 3 tiros de 2000 com 3 minutos de recuperação. O Kenenisa Bekele foi recordista, para quem não sabe, de 3.000, 5.000, 10.000, e está tentando agora, entrou para o hall dos maratonistas, vai tentar bater o recorde mundial da maratona. Acharam que ia ser em Berlim, não rolou. Vamos ver o que vai sair aí. Eu ainda acho que ele vai ser o recordista mundial da maratona. Então, pessoal, a diferença entre os corredores amadores e os corredores profissionais pode ser sintetizada por essa imagem aqui, ó. Tá? O corredor amador, ele tem que se preocupar em se divertir. Pode buscar performance? Pode. Deve buscar performance? Se é da vontade dele, deve. Mas ele tem que se divertir correndo. O corredor profissional, ele vai chegar desse jeito aqui, vai dar o máximo, vai chegar no limite. Às vezes, como chegou a Gabriele Anderson lá no vídeo que o Fernando mostrou. Tá? Então, que eu acho bonito, tá, pessoal? Aquele vídeo lá, eu não recomendo que ninguém chegue naquele ponto. Ela mudou a regra de esporte. Para quem não sabe, hoje a comissão médica tem o poder de tirar o atleta da prova se ele estiver infligindo risco à saúde dele ou dos outros. Naquela época não podia, o médico só podia entrar se o atleta ou desmaiasse ou pedisse para sair. Hoje o médico, aquilo ali não aconteceria mais. Hoje em dia aquilo não acontece mais. Ela nunca mais correu, tá, pessoal? Muito obrigado. Tá? Agradeço a vocês. Algumas referências, caso alguém queira, eu vou disponibilizar a apresentação em PDF que o Felipe depois compartilha com vocês. Tá, pessoal? Mais uma vez, agradeço ao Felipe, agradeço ao grupo de pesquisa, a Unipampa, a oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigado. E acho que vamos abrir para as questões agora. Então...